Glória a Deus, aleluia. Para Ele é mais forte. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do nosso Deus. E diante de uma campanha, quem aqui está desde o primeiro dia da campanha? Notou alguma diferença, irmãos? Teve alguma causa aí que estava impossível e ela se tornou possível? Sim ou não? Levanta a mão quem teve uma causa impossível e ela se tornou possível. Bem alta a mão, assim alto para mim ver. Ótimo, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos, que essa causa que era impossível se tornou possível na sua vida? Porque você colocou essa causa diante de um Deus que é todo poderoso, diante de um Deus que nada para Ele é impossível. Muitas das vezes nós fazemos com que muitas bênçãos, muitas coisas que nós colocamos diante de Deus se tornem impossível. A gente quer para hoje, a gente não quer esperar. E o próprio vídeo diz aqui que há tempo para tudo. Teve um louvor ministrado agora há pouco, que falou, né? Só em ti confiarei, eu nada temerei. Mas quantas causas impossíveis nós temos colocado diante de Deus e confiado que Ele pode resolver o problema para nós? Talvez você entrou aqui hoje, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei o que você veio buscar diante de Deus, mas hoje foi o dia que Deus marcou com você para você receber a sua bênção. Você não veio aqui esta noite por acaso. O mundo aí fora está impondo tantas coisas difíceis para nós, né? Tantas catástrofes que está acontecendo, tantas tragédias. E muitas das vezes a gente olha com o nosso olho humano e fala, não tem mais jeito. Muitas das vezes nós deixamos essas coisas parar o mover de Deus na nossa vida. E é isso que o inimigo quer. O diabo sempre ele vai trazer algum problema ao qual a gente vai enxergar a dificuldade nele. O inimigo ele não vai trazer para nossas vidas coisas muito agradáveis. Talvez sim. Talvez ele vai trazer coisas que aos nossos olhos vai ser agradável. Mas eu pergunto para a igreja, em quem nós temos confiado? Em quem nós temos depositado as nossas fichas? No meu patrão? Na minha família? No meu braço forte? A Bíblia fala que uns confiam em cavalos e em carros, não é verdade? Mas nós confiamos no Deus vivo. Nós confiamos no Deus que tudo pode fazer ao nosso favor. Acho que vocês não entenderam. Nós confiamos num Deus que pode fazer tudo ao nosso favor. Nós confiamos num Deus que para Ele nada que acontece na nossa vida é impossível dele resolver. Quero lembrar algo que Deus falou comigo pouco antes da palavra. Não é exortação não, tá, irmãos? Mas Deus falou para mim de um irmão que... Aqui, o irmão está aqui. O irmão pediu uma bênção para Deus e falou, olha, se o Senhor me der essa bênção, eu vou testemunhar do feito do Senhor. Deus só está te lembrando, tá, irmão? Que você precisa testemunhar essa bênção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Você falou para Ele, Senhor, se o Senhor me der essa bênção, se o Senhor mudar a minha história, eu vou testemunhar desse feito que o Senhor vai fazer na minha vida.
e Deus já fez esse feito, Deus já te deu a bênção. Ele só quer que você testemunhe, para engrandecer o nome dele e para outros ver que ele é um Deus do impossível. Amém, irmão? Não precisa ser hoje, tá? Mas testemunha do Senhor. Glória a Deus. O mundo de hoje cada vez mais nos impõe barreiras impossíveis de se transpor. Olhando através da visão humana, dificuldades, tragédias, cada vez mais está assolando o ser humano, que ainda insiste em lutar com o seu braço forte, e esquece de quem pode pelejar por ele sem esforço nenhum, apenas agindo através da fé que o homem tem em Deus. Então a maior arma que nós temos para que o impossível na nossa vida venha se tornar possível, primeiramente é a fé. Quantos aqui têm fé que Deus pode mudar a sua história aqui esta noite? Pastor Guilherme disse que já mudou. Sabe por quê, irmãos? Em Hebreus, capítulo 11. Projeta por gentileza, Hebreus capítulo 11. É um dos textos que o Senhor falou comigo, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Olha para vocês verem, o Senhor já mudou a nossa história. Pastor Guildo, Deus usou o pastor Guildo aqui para falar. Olha o que diz lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. O interessante aqui é que a palavra do Senhor está me colocando que quando eu tenho fé, eu já tenho certeza também daquilo que vai acontecer na minha vida. Eu sei que aqui muitos têm projetos que já colocaram diante do Senhor, mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Você já viu o seu projeto acontecendo? Você já visualizou a bênção que você quer que o Senhor traga para a sua vida? É o que diz ali na palavra, ó, ora, a fé é a certeza de coisas. Então aquilo que eu coloquei diante de Deus, no meu coração eu já tenho que ter certeza que Ele já me entregou. E convicção de fatos que não se veem. O meu olho humano, ele não está vendo, mas os meus olhos espirituais já estão contemplando esta bênção que eu pedi para Deus. Então eu tenho que entender o que a palavra do Senhor traz para mim. Eu tenho que entender. Quando a gente começa a participar de uma campanha, onde diz, campanha das causas impossíveis, meus irmãos, é aonde vai gerar mais fé no nosso coração. É aonde nós vamos clamar mais ao Senhor. E eu quero falar aqui de algumas atitudes que nós temos que ter para que o impossível se torne possível. O tema que eu dei para essa palavra foi a fé que faz o impossível tornar-se possível. Mas o texto que eu quero falar com os irmãos, eu vou falar mais no final, para vocês entenderem algo de suma importância para a nossa vida. Então a primeira atitude que nós temos que ter é não ficar calado diante das dificuldades. Pastor, mas como que é isso? Projeta para mim o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Olha o que diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Prossiga. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até aí. Olha a dificuldade desse homem. Ele era cego, ele era mendigo. Talvez a família dele, por ele ser cego e
não ter as coisas, talvez a família oprimia ele também, talvez os amigos oprimiam ele também, e ele estava sentado à beira do caminho. Olha a dificuldade que esse homem tinha. Mas esse homem ouviu que era Jesus. E quantas vezes a gente ouve que é Jesus, a gente ouve que Jesus está falando conosco, e nós ficamos calados. E quando nós ficamos calados, as dificuldades começam a crescer na nossa vida. Quando eu me prostro, quando eu fico à beira do caminho, porque quando as dificuldades vêm e eu não quero, eu não clamo, eu não falo nada, eu vou ficar para trás. A fila vai andar. O Senhor vai continuar abençoando aquele que busca, aquele que clama. Então, diante das dificuldades, irmãos, não podemos ficar calados, temos que clamar. E esse cego clamou, ele gritou, a multidão oprimia, os discípulos falavam, fica calado, e a multidão oprimia, mas ele gritou mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe qual foi o resultado final, irmãos? O Senhor curou a cegueira, e ele pôde caminhar com o Senhor no caminho, ele não ficou mais à beira do caminho. Então, diante das dificuldades, não fique calado. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe que esse Deus pode fazer muito mais a seu favor. Mas não podemos ficar calados. As dificuldades vão vir? Vão. Os obstáculos vão estar aí? Vão. O que nós não podemos é ficar calado. O que nós não podemos é não deixar de clamar ao Senhor. Sua causa é impossível? Grite ao Senhor. Clame ao Senhor. Se mostre que você, ó Senhor, eu preciso de ajuda. Ó Senhor, até aqui eu fui limitado, daqui para frente eu não consigo mais. E o Senhor vai atender o seu clamor. Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que atendeu esse cego lá, na época, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E é o mesmo Jesus que está ouvindo o seu clamor. E é o mesmo Jesus que vai te curar esta noite em nome de Jesus. Quantos recebem aqui? Aleluia. Outra atitude que nós temos que ter. Não deixar que a aparência nos coloque medo ou nos faça desistir. Parece que quando a gente se depara com algum problema que é visível, irmãos, parece que ele se torna gigante diante de nós, né? A gente não acha saída. A gente não vê luz no fim do túnel. Existe um ditado aí que fala, as aparências se enganam, né? E quando nós temos Deus, realmente as aparências se enganam, meu irmão. Talvez o seu problema pode vir grande diante de você. E o inimigo sempre vai querer te colocar medo. Porque o inimigo sabe, irmãos, quem é o Deus que você serve. O inimigo sabe que esse Deus que você serve pode fazer tudo. Mas ele vai tentar te colocar medo. Projeta por gentileza, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso... Coloca o verso 4 primeiro. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor, olha. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Vocês têm ideia do que são 6 côvados e 1 palmo? Prossiga. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Agora nós temos uma ideia de quem é esse Golias, de que altura ele é. Para carregar uma armadura dessa, ele tem que ser forte, ele tem que ser alto, ele tem que ter estrutura para carregar. E quem que estava diante desse Golias?
Davi, um franzinim pequeno, que quando... Vou falar lá, eu ia falar agora, mas vai chegar lá. Projeta o verso 45, 47. Do mesmo capítulo de Samuel. Davi, irmãos, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Davi era franzino. Davi estava diante de um gigante. Então, tudo ali ao redor de Davi estava contra ele. Davi tentou colocar uma armadura que Saul pediu para ele colocar, ele não conseguiu, porque pesava muito. Então Davi estava diante de uma aparência que sem chance, não é verdade? Dava medo. Davi poderia ter falado ali assim, eu desisto. Golias, pode pegar o exército aí de Israel e diante de um cara desse tamanho, como é que eu vou pelejar, como é que eu vou fazer? Mas Davi sabia o Deus, conhecia o Deus que ele servia. E aí no verso 45, lá diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, irmãos. Sabe por que Davi não ficou com medo? Por causa desse Deus aí que Davi falou. Por causa do Deus que peleja a seu favor. Por causa do Deus que tudo que foi impossível para você, Ele vai fazer se tornar possível. Agora eu pergunto à igreja. Quantas vezes nós se deparamos com o medo e nós não abrimos a boca para falar desse Deus que pode tirar esse medo de nós? Quantas vezes nós se deparamos com gigantes na nossa vida e apenas temos medo e esquecemos do Deus que tudo pode? Quantas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com esse tipo de medo, nós nos deparamos com essa circunstância que para os nossos olhos nada vai adiantar, nada vai... Então eu tenho que conhecer esse Deus que eu sirvo, que você serve, o Senhor dos exércitos. E volto a dizer, esse Deus que Davi falou lá no Velho Testamento, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele é imutável, Ele não muda. Nós achamos que pode haver mudança aí em Deus, mas não. A palavra fala que Ele é imutável. Então nós não podemos deixar que a aparência das nossas dificuldades nos impõe medo. Essa é mais uma atitude que nós temos que ter. Como eu disse no início, estamos vivendo num mundo tenebroso. Estamos vivendo num mundo ao qual, aos nossos olhos humanos, nós não temos perspectiva de nada. Mas quando nós começamos a enxergar com os nossos olhos espirituais, aí sim, tudo quanto é túnel que nós formos passar, vai existir uma luz no final dele. Porque o nosso Deus estará conosco. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Talvez eu poderia ler o texto-chave, que eu quero ler no final para vocês entenderem. Eu poderia ler agora e falar, vamos embora. Porque a palavra por si só, ela fala. Mas Deus falou meu coração primeiro. Eu já tive medo. Eu já passei por circunstâncias que eu esqueci de Deus. Que eu quis agir pelo meu próprio braço forte. Que eu quis agir achando que eu era inteligente o suficiente para resolver aquele problema. E eu esqueci de Deus. E Deus me fez lembrar que eu esqueci dele. E quando eu lembrei de Deus, as coisas mudou o rumo. As coisas se encaixou. O quebra-cabeça foi montado. E eu recebi vitória. Esse é o Deus que nós servimos.
Por mais que nós esquecemos dele, mas ele não esquece de nós. E ele não esqueceu de Davi ali não, irmãos. Davi clamou ele. E todos nós sabemos o final. Davi teve vitória. Davi foi um vitorioso naquele dia ali. Como pode um franzinim acertar uma pedra no meio da testa de um gigante e depois ele acabar de fazer o serviço cortando a cabeça dele? Deus, o Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis para nós, que nós achamos que é impossível, mas para Ele não é que ajudou Davi, é que nos ajuda hoje. Espero que você saia daqui esta noite com a certeza desse Deus que você serve. E aquilo que você veio buscar aqui, eu tenho certeza que Ele vai entregar em suas mãos, em nome de Jesus. Outra atitude que nós temos que tomar é que nós tenhamos fé que Deus sempre nos dará vitória em todas as circunstâncias. Projeta por gentileza Mateus capítulo 15, verso de 21 ao 28. Nós vamos passear um pouco na palavra do Senhor hoje para a gente entender. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Prossiga, do 21 até o 28. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Isso é um dos maiores exemplos de fé. Aquela mulher, a causa dela, para ela era impossível. A filha dela estava endemoniada. Mas aquela mulher buscou o Senhor. Aquela mulher teve atitude, ela buscou o Senhor. Ela adorou o Senhor. Ela clamou o Senhor. E ela teve vitória diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não ficou parada. Ela tinha um problema. Ela tinha uma causa impossível. E ela sabia que aquele Deus que estava passando ali poderia resolver o problema dela. A palavra diz que ela era cananeia. Quando o Senhor fala que primeiro Ele socorre, como diz lá um versículo anterior aí ao 28, por gentileza. 26. Olha lá. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava falando dos judeus, que primeiro ele ia dar o pão aos judeus, mas aquela mulher teve tanta fé que ela falou: não, mas eu posso comer dessa migalha que cai aí do Senhor. Olha a fé desta mulher, apenas as migalhas ela poderia. E o Senhor falou: ó mulher, quão grande é a sua fé. Aqui mais uma vez fala de fé. Que tudo na nossa vida, nós como cristãos, só vamos ter êxito se tivermos fé. É uma das atitudes também que temos que ter. Fé que o Senhor vai resolver os nossos problemas. Amém? Outra atitude, quarta. Confie em Deus que tudo pode fazer por nós. Salmos de número 37. A partir do verso 4. Mas vamos ler, pode colocar o salmo a partir do verso 1. Salmo 37. Olha o que é confiar no Senhor.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, quando eu confio no Senhor, eu deposito as minhas fichas no Senhor, Ele satisfará o desejo do meu coração. Mas não é um desejo qualquer, é um desejo que agrada também o coração do Senhor. É um desejo que agrada o coração do Senhor. Que bom que nós estamos aqui hoje, irmãos. Que bom que nós estamos participando desta campanha. Eu poderia perguntar quantos de vocês entraram aqui hoje e têm um pedido a fazer ao Senhor. Uma causa que vocês querem colocar diante do Senhor. Eu creio que todos aqui têm uma causa que quer que o Senhor tome uma providência para nós. Nos dê vitória. Nos dê bênção. Mas eu quero falar algo para vocês aqui. Vocês sabiam que tem uma coisa que é impossível para nós? Sabia, igreja? Uai, pastor, mas que isso? O senhor está falando aí desse Deus do impossível? Desse Deus que tudo para Ele é possível? Deus que, aquilo que é impossível para nós, esse Deus, mas tem, irmãos. Tem algo que é impossível de acontecer na nossa vida. Vocês querem saber o que é? Projeta por gentileza Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6, olha o que diz lá, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo que tem algo que é impossível quando nós não exercitamos nossa fé? Sem fé é impossível, não é o pastor que está dizendo, é a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha lá, ó. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, meus irmãos, se tudo que eu for fazer eu não colocar fé, é impossível, não agrada a Deus. E eu não recebo bênção, porque eu não tenho fé. Tudo que nós fazemos, irmãos, se nós não colocarmos fé em primeiro lugar, é pecado, sabia? É palavra de Deus também. Mas sem ela é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, que todas as causas que é impossível para mim, pode se tornar possível. Se eu não tiver fé nesse Deus, se eu não tiver fé ao ponto de falar, monte, arreda-te para outro lado, é impossível agradar a Deus. É impossível receber alguma bênção de Deus se eu não tiver fé. Tenha fé no seu coração. Tudo aquilo que você for fazer, tenha fé que o Senhor já foi à frente e pelejou por você. Para concluir, eu quero deixar 3 passagens bíblicas aqui que vocês guardem aí no seu coração. Primeiro está lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 13. Já é conclusão, tá, irmãos? De fato, não, pensei que já estava. Olha lá, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que tem te fortalecido? Quem é que tem te dado força? Quem é que tem te dado o ar que nós estamos respirando hoje? Quem é que permitiu que você acordasse essa manhã? Então, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quem me fortalece? Jesus. Ele é o único que pode proporcionar isso aí para nós. Projeta, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23.
Olha o que diz. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez está falando de fé. Tudo é possível naquele que nós cremos. E nós cremos em Jesus. Cremos no Deus vivo, que nos fortalece. E que tudo nele nós podemos quando nós cremos nele. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 40. Esse é o final, tá, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Amém, igreja? Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quando nós cremos, nós vemos a glória do Senhor. Nós contemplamos aquilo que é de bom de Deus. Guarde esses 3 versículos aí na tábua do seu coração. E lembre-se, fé, uma palavra pequena, mas que causa coisas grandes em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar esta noite. Como eu disse, que aquilo que você veio e colocou diante do Senhor, que Ele possa derramar bênçãos sem medida na sua vida. Que Ele possa entregar as bênçãos que você colocou diante dEle nas suas mãos, esta noite, em nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus.